Boa noite a todos. Vamos então nesses instantes nos serenando, nos acalmando, elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a Frei Fabiano de Cristo que nos acolhe com tantas oportunidades de aprendizado, de trabalho em sua casa. Vamos nos imaginando no salão da casa de Fabiano, recebendo as bênçãos, recebendo auxílio, tratamento, recebendo passe, enfim, recebendo tudo aquilo que cada um de nós precisa e que esses amigos amorosos, trabalhadores da Seara do Cristo sabem o que é o melhor para nós e dispensam com muito carinho. Que possamos estar em comunhão de pensamentos e sentimentos receptivos para bem aproveitarmos todas essas bênçãos, toda essa ajuda. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Dando continuidade ao estudo que fazemos aqui semanalmente do Evangelho segundo o Espiritismo, estamos no capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. E hoje a gente vai estudar um pouco e fazer algumas reflexões a respeito desse tema, os infortúnios ocultos. Semana passada, a gente já aprendeu um pouco sobre a importância da gente estar atento conosco mesmo, né, com as nossas sensações, com o que nos move, quais os sentimentos que nos despertam quando fazemos alguma ação de positiva e de boa, né? Para que a gente fique precavido ou pelo menos atento para não termos a tendência de fazer o bem esperando aplauso, reconhecimento e com ostentação. Porque o Evangelho nos ensina que devemos nos desprender dessa vaidade, né? Fazendo o bem sem ostentação, ou seja, fazendo o bem pelo bem. Então, assim, como essa é uma dificuldade moral que nós ainda temos, e a gente até refletiu um pouco sobre isso, e no Evangelho, né, fala claramente com as seguintes palavras, que muitos são os que dariam grandes somas se fossem vistos ali pelos holofotes, mas não dariam sequer uma moeda se ninguém estivesse vendo, né? Então, veja, isso a gente precisa tomar cuidado, porque a verdadeira caridade, ela não espera o aplauso humano, ela não espera o aplauso nem sequer do beneficiado, que a gente falou também sobre isso, né? Mesmo que seja paga com a ingratidão, quem faz o bem pelo bem sempre vai continuar fazendo o bem, porque não está esperando a recompensa ou o reconhecimento. E mais ainda, como a gente sempre fala, o Evangelho ele sempre vai dando um passo adiante, né? Então é uma escola mesmo, como nós, enquanto crianças, a gente vai ali na educação infantil, depois a gente vai para o ensino fundamental, depois a gente, né, vai aprendendo, vai para o ensino médio, vai para a faculdade, faz pós-graduação, faz mestrado, doutorado. A gente vai evoluindo no conhecimento da vida, no conhecimento espiritual a mesma coisa. A gente vai vendo que sempre é um tijolo a mais que vai sendo colocado, né? Então, uma vez que nós já sabemos que devemos fazer o bem sem ostentação, mais do que isso ainda é procurar os infortúnios ocultos, ou seja, saber onde encontrar. E quando a gente está bem disposto, a gente não precisa sair igual um detetive, né? Com certeza, se a gente precisar ser provado nesse quesito, a espiritualidade sempre vai arrumar ali uma situação
em que algum infortúnio oculto, ou seja, uma situação que não é pública, uma situação difícil ali que não é conhecida, vai ser conhecida de nós. E aí? O que é que eu vou fazer nesse momento? Eu vou fazer o que um verdadeiro cristão, que um verdadeiro espírita deve fazer? Ou eu não vou fazer nada porque não tem ninguém que saiba desse problema? Não vai ter, esse problema não é público. Eu não vou ter publicidade da minha ação caso eu faça alguma coisa, né? Então, tudo isso para a gente refletir. E hoje a gente vai ler esse trecho aqui, né? Feita essa introdução, a gente começa a leitura. Vamos lá. Nas grandes calamidades, a caridade se agita e vence generosos impulsos para reparar os desastres. Mas ao lado desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam desapercebidos de pessoas que jazem no miserável catre sem se queixarem. São esses os infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que venham pedir assistência. Quem é aquela senhora de ar distinto, de trajes simples, mas bem cuidados, seguida de uma jovem que também se veste modestamente? Entra numa casa de aspecto miserável, onde sem dúvida é conhecida, pois a porta é saudada com respeito. Para onde vai? Sobe até a água furtada. Lá vive uma mãe de família rodeada pelos filhos pequenos. À sua chegada, a alegria brilha naqueles rostos emagrecidos. É que ela vem acalmar todas as suas dores. Traz o necessário acompanhado de suaves e consoladoras palavras que fazem aceitar a ajuda sem constrangimentos, pois esses infortunados não são profissionais da mendicância. O pai se encontra no hospital e durante esse tempo a mãe não pode suprir as necessidades. Graças a ela, essas pobres crianças não sofrerão nem frio nem fome. Irão à escola suficientemente agasalhadas e no seio da mãe não faltará o leite para os menorzinhos. Se uma entre elas adoece, não lhe repugnará prestar-lhe os cuidados materiais. Dali seguirá para o hospital levar ao pai algum consolo e tranquilizá-lo quanto à sorte da família. Na esquina uma carruagem a espera, verdadeiro depósito de tudo que vai levar aos protegidos, que visita sucessivamente. Não lhes pergunta pela crença nem pelas opiniões, porque para ela todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Fim da visita, ela diz a si mesma: comecei bem o meu dia. Qual é o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes, tem um nome que não revela a ninguém, mas é o anjo da consolação. E à noite, um concerto de bênçãos se eleva por ela ao Criador. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Por que se veste tão simplesmente? Para não ferir a miséria com seu luxo. Por que se faz acompanhar da filha adolescente? Para lhe ensinar como se deve praticar a beneficência. A filha também quer fazer a caridade, mas a mãe lhe diz: que podes dar, minha filha, se nada tens de teu? Se te entrego alguma coisa para dares aos outros, que mérito terás? Serei eu, na verdade, quem farei a caridade, e tu quem terás o mérito? Isso não é justo. Quando formos visitar os doentes, ajudar-nos a cuidar deles, pois dar-lhes cuidados é dar alguma coisa. Isso não te parece suficiente? Nada mais simples. Aprende a fazer costuras úteis e assim confeccionarás roupinhas para essas crianças, podendo dar-lhes alguma coisa de ti mesma. É assim que esta mãe verdadeiramente cristã vai formando sua filha na prática das virtudes ensinada pelo Cristo. É espírita? Que importa? Para o meio em que vive, é a mulher do mundo, pois sua posição o exige, mas ignoram o que ela faz
mesmo porque não lhe interessa a outra aprovação que a de Deus e da sua própria consciência. Um dia, porém, uma circunstância imprevista leva à sua casa uma das suas protegidas para lhe oferecer alguns trabalhos manuais. Psiu, disse ela, não contes a ninguém. Assim falava Jesus. É muito linda essa história, né? É como se fosse... Foi contada como se... É uma história, como se fosse uma parábola, ilustrando uma situação, né? Criou-se aí uma personagem, uma mãe de família, uma mulher de uma condição financeira, né, na sociedade abastada. Ela tem um carro de luxo, né? E ela vai fazer caridade. Aonde? Numa casa de uma família, onde tem muitas crianças, onde o pai está doente no hospital, a mãe não trabalha, ela está em casa cuidando das crianças, quem provinha a família era o pai, está doente, e aquela família está ali perecendo no silêncio. Não é uma grande calamidade pública, né, que se dá aquela publicidade, é um infortúnio oculto, né, uma situação particular muito difícil. Eles não são profissionais da medincância, como a gente sabe que existe. Não, esses aí não são. Eles estão passando por um momento de extrema dificuldade. E essa mulher da sociedade, ela descobriu e foi se fazendo acompanhar da filha adolescente, ajudar. E ela, né, se percebe que é uma mulher da sociedade, ela está bem vestida, mas com aquele cuidado, com aquele escrúpulo de não ficar ostentando. Ela tá, né, dá para perceber. Eu, quando leio essa passagem, eu fico imaginando a Lívia, né, do livro Há 2000 Anos, as vestes ali, né, que ela acabou trocando no final com a serva dela ali, mas mostrava que ela era diferenciada na sociedade, porém ela tinha cuidado de se vestir com simplicidade, né? Então, essa mulher aqui, dessa história que estamos vendo, é assim, embora ela esteja ali elegantemente vestida, ela tem aquele cuidado de não se enfeitar muito, para não, veja, né, o cuidado que a caridade tem, né? Então vamos pensar, ela está bem vestida porque ela já é a condição dela. Vamos imaginar que essa mulher não seja uma mulher, seja uma pessoa encarnada, né? Vamos imaginar que já seja uma condição espiritual. Um espírito já de uma condição amorosa tal, que mesmo que ele queira, a veste dele, a condição dele já é, né, luminosa, bonita, mas então ele não tem como apagar isso, ele não tem como esconder isso. Mas ele consegue disfarçar com muito amor para não chocar. A gente percebe muito isso, que esses espíritos de condição, né? Jesus, o maior exemplo, ele, para se condensar toda a sua luz ali, né? Todo o seu amor, toda a sua vibração positiva, toda a sua superioridade moral, intelectual, para ele condensar isso num corpo humano, ele precisou se preparar muito, né? Foi um modelo de corpo humano perfeito aqui na Terra, né? Mas aquele corpo ali estava, como podemos dizer ali, não mostrava, né, toda a grandeza espiritual dele. Então veja, vamos pensar que está sendo aqui falado em parábola como uma mulher, mas vamos imaginar que é um sentimento de caridade, que é bonito por natureza, né? Já é belo, já é resplandecente por natureza, mas tem aquele cuidado, então não tem como disfarçar, não tem como enfeiar, digamos assim, né? Então ela vai estar bem trajada sempre, porém com um escrúpulo de não ofuscar, de não humilhar aquele beneficiado que está tão aquém, né? Que está tão distante na condição espiritual falando
dela. Então veja o que é a verdadeira caridade. É um amor tão grande que tem cuidado até nesses detalhes, até mesmo nesses detalhes, né? Então, veja, dessa mulher, ela vai e ela descobre que tem essa situação com essa família e vai lá e simplesmente faz. Deixa o carro parado à distância, que é para ninguém ficar ali, para não ficar aparecendo demais. O carro está cheio de coisas, ou seja, ela tem muito a oferecer. A caridade é abundante, né? E ela ensina aqueles que estão ali à volta dela. Quem quer aprender com o amor de Jesus, vamos colocar que a caridade o que é? É o amor que Jesus veio nos ensinar. Então quem quiser aprender, então vamos aqui ainda seguindo esse raciocínio de colocá-la como uma mulher, uma mãe de família, né? Vai ensinar aqueles que estão sob sua dependência, sob sua, né, ali no caso, coloca como a filha adolescente, que está cheia de impulsos ali para poder fazer alguma coisa também, pede para a mãe, me dá alguma coisa para eu dar. E ela não perde a oportunidade, inclusive, de ensinar. Então, veja, a caridade verdadeira, ela é completa, né? Porque além dela fazer o benefício, ela não perde a oportunidade de ensinar aqueles que estão ali aprendendo com ela, né? A fazer também. E ela então ensina a filha, faz alguma coisa de ti mesma. Se você não tem nada para dar ainda, se você ainda não tem, dá o que a tua condição oferece. Se você ainda não tem uma condição desenvolvida de doar algo a mais, né? Doa os teus cuidados nesse exemplo. Então todos nós que somos aprendizes do Evangelho, que somos aprendizes da verdadeira caridade, nós todos temos alguma coisa para doar sempre. E cada vez que a gente vai se aperfeiçoando e doando aquilo que a gente tem de melhor, seja o nosso carinho, seja a nossa atenção, nosso ouvido, seja qualquer coisa, cada vez que a gente faz isso, a gente vai adquirindo a condição de conseguir fazer cada vez mais e mais, até um dia que a gente vai estar como essa mãe, né? Como essa mulher, como essa verdadeira caridade, doando ali muito e totalmente desprendido, né? Então, é uma história assim, né, que a gente vê que é completo. E não satisfeita em prover aquela família sem, com todo esse escrúpulos, né, com toda essa cuidado de não deixar eles se sentindo pior do que o que eles já estão, ensinando a filha também no bom caminho para que também ela faça o mesmo, né? Ela não para por aí, ela vai até o pai, porque sabe que o pai também está precisando, e vai lá e leva consolo, leva conforto, tranquiliza esse homem dizendo que a família, então é completa, a caridade ela é sempre completa, né? E mais do que isso, ela auxilia a todos, a qualquer um que apareça ali, qualquer pessoa que esteja naquela situação daquela família, ela auxilia. E aí é dito, mas o que ela é? Ela é espírita? Ela é católica? O que ela é? Né? O que importa? Não importa de qual religião ela seja, porque a verdadeira caridade é um sentimento inato do coração humano que se predispõe a seguir o Cristo. E mesmo aqueles que não sejam cristãos, porque até coloca aqui no texto, né? Fala aqui que todos a bendizem, católicos, judeus, enfim. Já a gente sabe que, por exemplo, os judeus não acreditam, né? Não são cristãos. Mas e daí? Isso impede eles de fazerem o bem? Às vezes a pessoa não acredita ou não acredita em alguma coisa, mas nós somos espíritos eternos, já angariamos ali, já sabemos diferenciar o bem do mal. Eu não acredito que nenhuma religião vá pregar, né, o mal. Religião que se dirige a Deus, né, como Pai, o nosso Pai e tudo mais, independente ali da linha filosófica, ela vai querer sempre pregar o bem, o amor ao próximo, a fazer para o outro, né? Mesmo que não aceite o cristianismo, mas no fundo
está fazendo o que pede, o que ensina o cristianismo. O que importa o rótulo, o que importa a bandeira que se levanta, o que importa é a verdadeira atitude, né? E mais importante, encerra dizendo o seguinte, né? Que um dia ela é descoberta, essa mulher, né? Um dia ela está lá e alguém bate na porta da casa dela para oferecer um vendedor, né? Uma vendedora, uma pessoa simples, e ela vai atender. E essa pessoa que vai bater, essa pessoa simples que vai e bate a porta de uma casa, né? Provavelmente uma bela casa. Quando vê que é essa mulher, se surpreende. Olha, você mora aqui, né? E ela tem aquele cuidado de né, falar, né? Chama, olha, não conte para ninguém que sou eu. Então veja, né? Encerra ainda a lição com esse cuidado, né? De que não se fique falando, não preciso, eu não quero que, não preciso ficar falando para ninguém. A aprovação que eu espero é de Deus, né? No caso dessa mulher, a aprovação que a verdadeira caridade espera é de Deus. Então não foi ela que quis, foi uma situação assim, né? Destino ali, né? Por acaso a pessoa acabou descobrindo e ela teve esse cuidado. Então, às vezes a gente até não faz por onde ser descoberto, mas se acontece uma situação, um acaso de ser descoberto, às vezes é uma prova, né? Às vezes a gente está sendo provado ali. E aí, como é que a gente vai agir? Tudo bem, eu não procurei. Não fui eu que fui procurar para que me dessem a publicidade. Descobriram por acaso. Tá, mas e aí? Qual vai ser a minha reação? Eu vou fazer como a verdadeira caridade, né? Se eu não conte a ninguém? Ou eu vou ficar ali na minha, todo me sentindo feliz? Ai, tomara que ela vá lá e conte para todo mundo que sou eu que faço. Né? Então, cuidado para a gente não pôr a perder ali algumas coisas, né? Que eventualmente a gente possa estar plantando. Que Jesus nos abençoe a todos, que tenhamos uma excelente semana e vamos ficar agora com a segunda parte do Livro dos Espíritos. Boa noite a todos. Vamos agora estar fazendo estudo sobre o Livro dos Espíritos. Vamos ver o item 4 do capítulo 8, da parte 2 do Livro dos Espíritos. Vamos ver sobre letargia, catalepsia e morte aparente. Começando pela questão 422. Os letárgicos e os catalépticos veem e ouvem geralmente o que se passa em torno deles, mas não podem manifestá-lo. É pelos olhos e pelos ouvidos, é pelos olhos e os ouvidos do corpo que o fazem? Resposta: não, é pelo espírito. O espírito está consciente, mas não pode comunicar-se. Nesses dois estados, o espírito está no corpo, mas não consegue se manifestar, mas sabe tudo o que se passa ao seu redor. Mas há uma diferença entre eles. Na letargia, esse estado pode durar de alguns minutos até alguns dias, o que antigamente podia acontecer de pessoas com essas características serem dadas como mortas e enterradas. Hoje, segundo podemos ler sobre isso, já não ocorre mais, pois a maneira de se considerar a morte é feita de modo diferente. Hoje se verifica a morte cerebral e antes era a do coração. Catalepsia, no dicionário Silveira Bueno, significa estado de rigidez muscular em que uma parte do corpo permanece na posição que tomou ou que lhe foi dada. E letargia, segundo o dicionário Michaelis, é estado patológico de inconsciência bastante semelhante ao sono profundo e duradouro, do qual o paciente pode ser despertado, porém logo em seguida ele retorna a ele, ao mesmo estado, né?
No Espiritismo, vemos que são situações do espírito que podem estar relacionados à mediunidade, como veremos até o final do estudo. Questão 422A. Por que não pode comunicar-se? Resposta. O estado do corpo se opõe a isso. Esse estado particular dos órgãos vos dá a prova que existe no homem alguma coisa além do corpo, pois o corpo não está funcionando e o espírito continua a agir. Então o corpo não morre. No caso de Lázaro, por exemplo, foi dado como morto, pois o seu corpo estava entrando em estado de putrefação. Mas Jesus falou com o espírito de Lázaro e com o seu amor e o seu magnetismo conseguiu trazê-lo de volta à vida. Ele retomou o corpo, não é? Questão 423. Na letargia, o espírito pode separar-se inteiramente do corpo de maneira a dar a este todas as aparências da morte e voltar a ele em seguida? Resposta. Na letargia, o corpo não está morto, pois há funções que continuam a realizar-se. A vitalidade se encontra em estado latente, como na crisálida, mas não se extingue. Ora, o espírito está ligado ao corpo enquanto ele vive. Uma vez rompidos os laços pela morte real e pela desagregação dos órgãos, a separação é completa e o espírito não volta mais. Quando um homem aparentemente morto volta à vida, é que a morte não estava consumada. Vemos aqui que Lázaro ressuscitou porque seu espírito ainda não tinha se desligado do corpo completamente, não estava morto de fato. Sem dúvida, o magnetismo de Jesus e o seu amor facilitou o retorno de Lázaro ao corpo. A história de Lázaro é narrada no Novo Testamento, no Evangelho de João, no capítulo 11, versículo de 1 a 46. Vou contar a história de Lázaro lendo alguns trechos do Evangelho de João. Poderão ler o texto todo do Evangelho no site da Casa de Fabiano. O texto foi extraído da Bíblia online. Maria e Marta, irmãs de Lázaro, pediu que fossem chamar Jesus com as seguintes palavras, segundo o Evangelho: Senhor, aquele que amas está doente. Assim que Jesus ouviu a notícia, disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado. Jesus amava esses 3 irmãos, mas ainda ficou mais 2 dias onde estava e depois então chamou os apóstolos para voltarem para a Judéia. Jesus fala aos amigos de Lázaro que encontrava dormindo. Aliás, Jesus falava aos amigos que Lázaro se encontrava dormindo e que ele ia lá despertá-lo do sono. Os apóstolos pensaram que Jesus estava falando mesmo, né, do sono de Lázaro. Então Jesus lhe fala que Lázaro está morto e todos se dirigem para casa. Chegando lá, Lázaro estava no túmulo havia 4 dias. Marta, ao saber da chegada de Jesus, vai ao seu encontro e fala com ele. E ele responde: seu irmão há de ressuscitar. Marta chama sua irmã Maria, que chorando também vai ao encontro de Jesus. Ele então pergunta a ela: onde o puseste? Ela responde e todos vão em direção ao túmulo. E Jesus chega a chorar, o que sensibiliza as pessoas presentes. O túmulo era uma gruta e tinha uma pedra na entrada que Jesus pede para tirá-la. Marta diz a Jesus que ele deveria estar cheirando mal, pois estava morto há 4 dias. Jesus, porém, responde: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Depois de tirarem a pedra, Jesus, levantando os olhos, disse: Pai, graças te dou que me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa desta multidão que me cerca, para que creiam que tu me enviaste. E tendo assim falado, clamou em voz alta: Lázaro, sai para fora, sai aquele que estivera morto. Aliás, saiu aquele que estivera morto.
Muitos dos judeus que vieram ter com Maria e viram o que se fizera Jesus, creram nele. Questão 424. Pode-se, através de cuidados dispensados a tempo, renovar os laços a se romperem e devolver à vida um ser que, sem esses recursos, morreria realmente? Resposta: sim, sem dúvida. E disso tendes prova todos os dias. O magnetismo é, nesses casos, muitas vezes um meio poderoso, porque dá ao corpo o fluido vital que lhe falta e que era insuficiente para entreter o funcionamento dos órgãos. Agora eu vou ler um comentário de Kardec. A letargia e a catalepsia têm o mesmo princípio, que é a perda momentânea da sensibilidade do movimento por uma causa fisiológica ainda inexplicada. Elas diferem entre si em que, na letargia, a suspensão das forças vitais é geral, dando ao corpo todas as aparências da morte, e na catalepsia é localizada e pode afetar uma parte mais ou menos extensa do corpo, de maneira a deixar a inteligência livre para se manifestar, o que não permite confundi-la com a morte. A letargia é sempre natural, a catalepsia é às vezes espontânea, mas pode ser provocada e desfeita artificialmente pela ação magnética. Aqui nessa questão temos vários detalhes para refletir. O espírito que diz que o magnetismo pode ajudar a pessoa a retomar o corpo ou a renovar os laços com risco de se romperem. No livro A Gênese, no capítulo 14, item 33, vemos que o magnetismo propriamente trata-se do próprio magnetizador doar de seus fluidos àquele que necessita. Também pode ocorrer de espíritos doarem de seus próprios fluidos diretamente ao necessitado. E a terceira maneira é o que chamamos de passe. O espírito despeja, usando as palavras que Kardec colocou, ele despeja dos seus fluidos sobre o magnetizador. É o magnetismo misto, ou seja, humano-espiritual. Vemos que um médium aplicando passe pode fazer um letárgico, um cataléptico voltar à vida, ou um magnetizador também. Um outro aspecto é a insensibilidade. Ainda no livro A Gênese, por Allan Kardec, no item 29 do capítulo 14, temos que o espírito encarnado recebe as impressões do corpo através do fluido perispiritual, que corre pelos nervos do corpo, recebe a impressão do mesmo e transmite ao espírito. Com a interrupção de um nervo, o espírito deixa de receber a impressão do corpo, mas também ocorre quando o espírito está muito preocupado ou um estado de superexcitação, enquanto no momento de emancipação. Do desligamento do corpo pelo sono, por exemplo. E agora vou ler o que Kardec escreveu. Nesse estado, o espírito não pensa mais no corpo e em sua febril atividade ele atrai, por assim dizer, a ele o fluido perispiritual, que se retirando da superfície, ali produz uma insensibilidade momentânea. No item 30 do mesmo livro e capítulo, Kardec escreve: em certos estados patológicos, quando o espírito não está mais no corpo e que o perispírito a ele não adere, senão a alguns pontos, o corpo tem todas as aparências da morte e se está na verdade absoluta, dizendo que a vida não se prende senão por um fio. Este estado pode durar mais ou menos tempo. Certas partes do corpo podem mesmo entrar em decomposição, sem que a vida esteja definitivamente extinta. Enquanto o último fio não estiver rompido, o espírito pode, seja por uma ação enérgica de sua própria vontade, seja por um influxo fluídico estranho, igualmente poderoso,
ser chamado ao corpo. Assim se explicam certos prolongamentos da vida contra toda probabilidade e certas pretensas ressurreições. Vemos que a história de Lázaro é um caso de letargia. Algo semelhante ocorre com a médium Ivone Pereira em sua infância. Ela coloca que o seu caso era de catalepsia. Aliás, ocorreu pela primeira vez logo após o seu nascimento. Ela relata esse e outros acontecimentos no livro Recordações da Mediunidade, no capítulo 2, intitulado Faculdade Nativa. Como temos um certo tempo, vou ler o relato dela, que acredito seja mais ilustrativo e melhor compreendido. Iniciando a leitura. Em um livro de memórias que nossos dirigentes espirituais nos aconselharam escrever, existem as seguintes páginas que dali extraímos para o presente volume, oferecendo-as à meditação do leitor, pois jamais devemos desprezar fatos autênticos que atestem a verdade espírita. Escrevemos-las num grande desabafo, pois tantos foram os fatos espíritas que desde a infância rodearam a nossa vida, que em verdade nossa consciência se acusaria se os retivéssemos somente para deleite das nossas recordações. Eis as aludidas páginas. Creio que nasci médium já desenvolvido, pois jamais me dei ao trabalho de procurar desenvolver faculdades medianímicas. Algumas faculdades se apresentaram ainda em minha primeira infância. A vidência, a audição e o próprio desdobramento em corpo astral, com o curioso fenômeno da morte aparente. Creio mesmo, e o leitor ajuizará, que o primeiro grande fenômeno mediúnico ocorrido comigo se verificou quando eu estava apenas 29 dias de existência. Tendo vindo ao mundo na noite de Natal, 24 de dezembro a 23 de janeiro, durante um súbito acesso de tosse, em que sobreveio sufocação, fiquei como morta. Tudo indica que, em existência pretérita, eu morrera afogada por suicídio, e aquela sufocação no primeiro mês do meu nascimento nada mais seria que um dos muitos complexos que acompanham o espírito do suicida, mesmo quando reencarnado, reminiscências mentais e vibratórias que o traumatizam por períodos longos comumente. Durante 6 horas consecutivas permaneci com rigidez cadavérica, o corpo arroxeado, a fisionomia abatida e macilenta do cadáver. Os olhos aprofundados, o nariz afilado, a boca cerrada e o queixo endurecido, enregelada, sem respiração e sem pulso. O único médico da localidade, pequena cidade do sul do estado do Rio de Janeiro, hoje denominado Rio das Flores, mas então chamada Santa Teresa de Valença, o único médico farmacêutico examinando-me constataram a morte súbita por sufocação. A falta de outra causa mortis mais lógica. A certidão de óbito foi, portanto, legalmente passada. Minha avó e minhas tias trataram de me amortalhar para o sepultamento à tarde, pois o óbito ocorrera pela manhã bem cedo. Eu vou pular um pedacinho continuando. Vestiram-me então de branco e azul como o menino Jesus, com rendinhas prateadas na túnica de cetim, faixas e estrelinhas, e me engrinaldaram a fronte com uma coroa de rosinhas brancas. Chovia torrencialmente e esfriara o tempo numa localidade própria para o veraneio, como é a minha cidade natal. A essa mortuária, uma mesinha com toalhas rendadas, com as velas e o crucifixo tradicional, encontrava-se à minha espera, solenemente preparada na sala de visitas. Nem minha mãe chorava, mas esta não chorava porque não acreditava na minha morte.
opunha-se terminantemente que me expusessem na sala e encomendassem o caixão mortuário. A fim de não excitá-la, deixaram-me no berço mesmo, mas encomendaram o caixãozinho todo branco, bordado de estrelinhas e franjas douradas. Minha mãe, então, quando havia já 6 horas que eu me encontrava naquele estado insólito, conservando-se ainda a católica romana por aquele tempo, e vendo que se aproximava a hora do enterro, retirou-se para um aposento solitário da casa, fechou-se nele, acompanhou-se de um quadro com estampa representando Maria, mãe de Jesus, e com uma vela acesa prostrou-se de joelhos ali sozinha e fez a invocação seguinte, concentrando-se em preces durante 1 hora. Maria Santíssima, Santa Mãe de Jesus e Nossa Mãe, vós que também fostes mãe e passastes pelas aflições de ver padecer e morrer o vosso Filho sob os pecados dos homens, ouvi o apelo da minha angústia e atendei-o, Senhora, pelo amor do vosso Filho. Se minha filha estiver realmente morta, podereis levá-la de retorno a Deus, porque eu me resignarei à inevitável lei da morte. Mas, se como creio ela estiver viva, apenas sofrendo um distúrbio cuja causa ignoramos, rogo a vossa intervenção junto a Deus Pai para que ela se torne a si, a fim de que não seja sepultada viva. E como prova do meu reconhecimento por essa caridade que me fareis, eu vou-la entregarei para sempre. Renunciarei aos meus direitos sobre ela. A partir deste momento, ela é vossa, eu vou-la entrego. E seja qual for o destino que a esperar, uma vez retorne à vida, estarei serena e confiante, porque será previsto pela vossa proteção. Muitas vezes, durante a minha infância, minha mãe narrava-me esse episódio na nossa vida, por entre sorrisos de satisfação, repetindo 100 vezes a prece que aí fica, por ela inventada no momento, acrescentando a do Pai Nosso e da Ave Maria. E, igualmente, entre sorrisos, era que eu a ouvia dizer, tornando-me então muito eufórica por isso mesmo: eu nada mais tenho com você, você pertence a Maria, mãe de Jesus. Entre mentes, ao se retirar do aposento, onde se dera a comunhão com o alto, minha mãe abeirou-se do meu insignificante fardo carnal, que continuava imerso em catalepsia, e tocou-o carinhosamente com as mãos, repetidas vezes, como se transmitisse energias novas através de um passe. Então, um grito estridente, como de susto, de angústia, acompanhado de choro inconsolável de criança, surpreendeu as pessoas presentes. Minha mãe, provável veículo dos favores caritativos de Maria de Nazaré, levantou-me do berço e despiu-me a mortalha, verificando que a grinalda de rosinhas me ferira a cabeça. As velas que deveriam alumiar meu cadáver foram retiradas e apagadas. A essa foi destituída das solenes toalhas rendadas, o crucifixo retornou ao oratório de minha avó e a casa funerária recebera de volta um caixão de anjinho, porque eu revivera para testemunhos que, de direito, fossem por mim provados como espírito revel que fora no passado. E revivera sob o doce influxo maternal de Maria, mãe de Jesus. Recordando agora nessas páginas esse patético episódio de minha presente existência, a mim narrado tantas vezes pelos meus familiares, nele prefiro compreender também um símbolo a par do fenômeno psíquico. Ingressando na vida terrena para uma encarnação expiatória, eu deveria, com efeito, morrer para mim mesma, renunciando ao mundo e às suas atrações, para ressuscitar o meu espírito morto no pecado através do respeito às leis de Deus e do cumprimento do dever, outrora vilipendiado pelo meu livre-arbítrio. Não obstante, que seria o fato acima exposto, senão a faculdade que comigo viera de outras etapas antigas,
O próprio fenômeno mediúnico que ocorre ainda hoje quando, às vezes espontaneamente, advém transes idênticos ao acima narrado, enquanto em espírito eu me vejo acompanhando os instrutores espirituais para com eles socorrer sofredores da terra e do espaço, ou assistir, sob seus influxos vibratórios mentais, aos dramas do mundo invisível, que mais tarde são descritos em romances ou historietas. Aos 4 anos de idade, já eu me comunicava com espíritos desencarnados através da visão e da audição, via-os e falava com eles. Eu os supunha seres humanos, uma vez que os percebia com essa aparência e me pareciam todos muito concretos, trajados como quaisquer outros homens e mulheres. Ao meu entender, de então, eram pessoas da família e por isso talvez jamais me surpreendi com a presença deles. Foi somente aos 8 anos de idade que se repetiu o fenômeno de desprendimento parcial a que chamamos morte aparente, o qual, no entanto, sempre espontâneo. Dos 16 anos em diante se tornou, por assim dizer, comum em minha vida, iniciando-se então a série de exposições espirituais que deram em resultado as obras literárias por mim recebidas do além através da psicografia, auxiliada pela visão espiritual superior. Repetindo-se, porém, o fenômeno aos meus 8 anos de idade, recebi, através dele, e em quadros parabólicos descritos com a mesma técnica usada para a literatura mediúnica, o primeiro aviso para me dedicar à doutrina do Senhor e do que seria a minha vida de provações, sendo essa exposição produzida singelamente à altura de uma compreensão infantil. Vamos finalizar o nosso estudo por aqui e espero que com isso tenhamos tido uma boa compreensão sobre a catalepsia e a letargia. Oremos a Deus pedindo que todos que sofrem por não terem o conhecimento da mediunidade e não terem oportunidade de educarem a sua mediunidade para que possam então ser úteis a si mesmos e a outras pessoas com a compreensão e o aprendizado que se adquire através dele. E dos estudos mediúnicos que recebemos, que temos hoje em dia para conhecermos, que todos possam ter oportunidade de compreender melhor a mediunidade e a vida toda de todos nós, que é muito importante para estarmos evoluindo. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de vida, por mais este dia. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja.